contratado, mas eu acho que o Vojvoda está sofrendo da mesma situação do seu grande mestre, né? Marcelo Bielsa. Bielsa conseguiu trazer o Leeds de volta à Premier League, fez uma ótima primeira temporada e não conseguiu engrenar na segunda, não conseguiu manter o desempenho, porque realmente era o time que ele conseguiu fazer jogar num nível muito mais alto do que deveria, dentro das proporções, tinha claras limitações e não recebeu os reforços que seriam necessários, né, para passar por cima. Ele acaba sendo refém do próprio sucesso, né? Ele é o refém do próprio sucesso. E eu fico imaginando, eu olho pro Vojvoda, eu olho para a forma que ele coloca o time para jogar, para a forma que ele muda o jogo, que ele olha para a partida, e eu vejo um técnico que não sabe mais o que tirar do elenco. E eu tenho a própria impressão que o próprio elenco não sabe mais o que tirar do Vojvoda. Essa é minha. O primeiro gol de hoje, que o Fortaleza levou, é a cara de um time que não tá entendendo o que está acontecendo em campo. Não tá, que o que está acontecendo nos dias de treino não está sendo entendido. O Vojvoda é, para mim, o maior e melhor treinador da história do Fortaleza. Porém, ele é o refém, sim, do próprio sucesso. Não vejo hoje o Vojvoda, infelizmente, dando essa volta por cima. E sou muito grato por tudo. Inclusive pelos momentos que ele preteriu ficar no Fortaleza, mesmo com times muito maiores batendo na sua porta. Ele preteriu ficar no Fortaleza a ir para esses clubes. Mesmo em um desses momentos, há uma semana atrás, com Fortaleza na lanterna. E ele foi lá e preteriu ficar no Fortaleza. Eu sou muito grato a isso. Só que aquela questão tem que chegar no Vojvoda, tem que chegar na comissão e perguntar, cara, e aí? Por que isso está acontecendo? Por que isso é dessa forma? O que está acontecendo? E tem que mudar. Fala, olha, Vojvoda, ou muda, ou a gente não tem o que fazer. A gente vai ter que ir no mercado atrás de outro treinador, porque a gente precisa de uma mudança já. Nem que seja uma mudança para o Fortaleza daqui a 38, daqui a 38 não, agora são 25 rodadas, que já é desesperador. Nem que daqui a 25 rodadas o Fortaleza esteja rebaixado, mas que ele pelo menos lute até o fim para não ser rebaixado. Eu acho que é o mínimo que se pede nesse momento, é que o Fortaleza, se for para cair, que ele caia atirando. Então, tem que ter uma mudança. Eu acho realmente, eu vejo, Celso, ele um pouco perdido, eu vejo ele, o tom do Vojvoda nas entrevistas, o tom do Vojvoda na beira do campo é muito diferente do que era algumas semanas atrás. E eu acho que, infelizmente, a gente está aí nos últimos dias do Vojvoda no Fortaleza. Não queria que fosse dessa forma, mas no futebol nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? Vai lá contigo, Minhoca. Eu tô bem pelo Luca também. Eu acho que ele tá bem perdido nas escolhas, de não entender determinados perfis de atletas. Às vezes é muito nítido, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre características de atletas. Quando o Vojvoda chegou no ano passado, o primeiro jogo dele, ele não fez o 3-5-2 ainda. Aliás, eu acho que ele até demorou a adotar esse 3-5-2. Mas ele foi entendendo. Eu lembro uma coisa que ele mencionou na época. Eu cheguei no Fortaleza e eu percebi que eu tinha muitos meias. Então eu posso utilizar esses jogadores com mais jogadores no meio de campo. Aí ele foi e pensou, eu posso adotar um 3-5-2. Tanto que o Crispim, por exemplo, se tornou um ala esquerdo muito bom. Hoje o Vojvoda não consegue entender determinados compositores. Cara, como é que você abdica de ter o Felipe como titular? Eu não consigo compreender como é que o Vojvoda deixa o Felipe de fora. E só para deixar claro, o Felipe cometeu um erro gravíssimo no clássico, certo? Mas, poxa, outros atletas também cometeram, pô. Vários outros atletas já cometeram erro. Me parece que, eu não sei porque eu não trabalho internamente no Fortaleza, que ele acaba sendo muito rígido com aquele que erra. Foi assim com o Felipe Alves, foi assim com o Marcelo Boeck, quando cometeu falhas no ano passado. E cometeu uma falha
mesmo que absurda, que comprometa, ok, vai lá, faz um desconto no salário do cara. Eu não sei, por isso que eu tô falando isso, porque é o que acontece geralmente. O Ronald cometeu uma falha, ele fez uma falta lá no lance do jogo do Sport, e depois o Ronald ficou escanteado, entendeu? Eu não acho que o Ronald seja tão mal assim a ponto de ser a quinta opção. Aliás, assim, eu ainda não colocaria como as principais. Hércules joga melhor, o Zé Welles tem jogado melhor, mas a ponto de não utilizar ele mais em nenhum momento, principalmente você precisando rodar esse elenco em alguma parte, até mesmo nos jogos da Série A você não via nem o Ronald jogar em certa parte. Então eu acho que aparenta que o Vojvoda não soube lidar com essa questão. Eu lembro também que no ano passado ele conversou com o Tite. Teve um jogo, acho que foi em São Paulo. O Tite foi assistir um jogo que era Fortaleza e mais uma equipe, acho que lá de São Paulo. Acho que deve ter sido Palmeiras e Fortaleza. E aí ele trocou uma ideia com o Tite, né? E aí eles conversaram muito sobre a questão, cara, questão tática, questão de saber o que cada jogador faz. A maioria dos treinadores conhece. Pô, o Barroca sabe, pô, o Barroca entende demais de futebol. A questão toda é como você faz para manter o seu elenco comprometido, focado. E me parece que o Vojvoda está se perdendo nesse aspecto de tentar tirar o melhor desses jogadores. Porque o Crispim caiu a produção dele e o Crispim agora está sempre... Não, Crispim, fica aí, pô. Fica aí, vai ficando aí, uma hora tu vai entrar, entendeu? E eu não acho que seja dessa maneira. Quando você tem jogador de qualidade, você não precisa ficar forçando com um jogador de qualidade que está jogando mal, certo? Mas vez ou outra você coloca. O Moisés, por exemplo, teve um momento que ele... A gente falou aqui, né, Luca? Ele entrou bem no segundo tempo do jogo do Sport, no jogo de ida. Aí depois se tornou titular. O futebol dele caiu, certo? Mas continuou tendo ali insistência. Aí ele continuou com o Romero. O Robson, por exemplo, estava escanteado. Aí o Robson agora aparece. O Robson agora se torna uma peça. Aí o Romero já perde um pouco da confiança. Então, até agora, ele não conseguiu lidar bem na recuperação de atletas. A gente falou aqui, Fortaleza tem um time titular e que os atletas não estão colaborando. Aí joga contra o Flamengo, ganha. Todo mundo agora, não, tá vendo? O Landázuri agora tá bem. Dá para confiar o Jussa nessa formação com 3 volantes. E aí tudo é na base do desespero. E aí é exatamente, cara, você sabe quais são os melhores jogadores do seu elenco. Mas se você tem jogadores que não são tão bons assim, mas que conseguem compensar de alguma certa maneira, mas não abra mão. Não dá para o Fortaleza enfrentar o Avaí, assim, pô, com todo respeito ao Vojvoda, que já construiu demais pelo Fortaleza. Mas não dá para entrar contra o Avaí com Kaiser, Romero, Crispim no banco, pô. Não dá, pô. São 3 jogadores de qualidade. Esses caras têm que assumir a responsabilidade. Nessa hora, o Vojvoda tem que virar para esses caras. Pro Felipe, pô. Felipe. São 4 jogadores que, se você fala na altura do campeonato, esquece a posição do Fortaleza, certo? Você vai enfrentar o Avaí fora de casa. Você não utilizou esses atletas no jogo passado, certo? Essa é a informação que eu dou pro cara, certo? Baseado que ele não sabe o que está acontecendo agora. Você vai enfrentar o Avaí. E eu só vou passar a informação. Você precisa vencer o Avaí. E aí o cara não sabe se é para entrar na zona da Libertadores, se é para sair do rebaixamento. Enfim, você jogaria com Crispim, com Felipe, com Romero ou Kaiser no banco daqueles jogadores do elenco que você tinha no começo? Nunca, pô. Nunca. Então, assim, ele queira ou não, ele tá preterindo qualidade muitas vezes para ter jogadores mais dispostos. E você não precisa fazer totalmente um time só de qualidade, não. Você pode mesclar. Pô, o próprio Moisés já vem numa sequência. A gente sabe que o Moisés não tem aquela regularidade. Ele não é um jogador totalmente pronto, pô. Ele não é um jogador totalmente pronto. Tem algum indício de que ele pode ter perdido o vestiário, o grupo, alguma coisa do tipo? Pode ser. Porque aí eu acho que cada jogador, por exemplo, o Crispim já tinha mostrado ali em outros momentos que parecia estar insatisfeito, né? Aparentemente o Kaiser também parece estar bastante insatisfeito. Mas a partir do momento que ele não é a primeira opção, por exemplo, é o Romarinho, a primeira opção é o Robson, a primeira opção é o Torres, na cabeça do jogador também, pô, tem esse balanço, entendeu? Pô, gastaram tanto para me ter aqui, para ter eu como uma peça fundamental, e aí na hora dos minutos finais é o Torres que vai entrar, com todo respeito ao Torres, o Torres está fazendo a parte dele. Mas não, o Torres não recebe a quantidade de dinheiro que foi investido para essa temporada, para ser o jogador, para ser a última peça. A troca para ver se conseguia pelo menos empatar a partida. Então, nesse ponto, para mim, a gestão do time, eu não diria de vestiário, porque eu não sei. Mas, para mim, o Vojvoda está bem perdido nisso. Está bem perdido. E é como o Luca mencionou. Que, como ele é da linha do Bielsa, né?
possivelmente ele não sabe lidar com essa situação de tipo, a situação. Porque assim, quando ele pegou o Fortaleza, ele pegou em alta, manteve alta. E quando o time teve aquela queda no segundo turno, muito mais calcada nas ausências que teve, né? O próprio Crispim, Pikachu estavam machucados, meio que se compreendia, mas deu para ver lá naqueles jogos o quanto ele às vezes não entendia, às vezes, de ter uma tranquilidade. O time acabou se expondo e tomava muitos gols, tanto que o Fortaleza terminou a Série A com saldo negativo. O Fortaleza estava com saldo muito bom e terminou com saldo negativo. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Vojvoda está naquela situação mais complicada. E aí vai exigir muito mais do presidente, né, e da diretoria, de uma maneira geral, de conversar com ele, porque assim, que não achem que é só uma questão de jogadores, certo? Ah, não, o time não está encaixado, fulano de tal não está rendendo o quanto. Tem uma questão do técnico. Se não colocar em pauta a questão do Vojvoda, eu não diria só para uma demissão, não. É para saber qual é o nosso próximo passo. Porque não dá para ficar com justificativa para uma equipe que está na lanterna. Não se trabalha na lanterna com tranquilidade, pô. Se trabalha com luta, com cobrança. Todo jogo. E cobrança com inteligência, né? Não é cobrança de perder cabeça, de ser expulso, não. É cada jogo, terminou o jogo. O Fortaleza tivesse vencido hoje o Avaí, não era para ter o Baobá, não. Não resolveu a situação. Estava lá na 19ª colocação, mas não tinha resolvido a situação. Todo jogo tinha que ser uma luta. Todo jogo tem que ser uma luta. Por isso que eu falava da questão da desatenção. O time disperso em campo. Desde lá do começo da temporada que a gente vem falando isso. Então, esse é o ponto principal. Se essa conversa com o Vojvoda não for séria o suficiente para tirar o melhor da equipe, aí tem que começar a pensar no outro tipo de comandante, para um outro tipo de jogo. E isso pode comprometer uma eliminação na Libertadores, porque eu acho que o Vojvoda talvez fosse o melhor treinador para realmente jogar essa Libertadores. Aliás, ele merece jogar essas oitavas de Libertadores. E, claro, a oitavas da Copa do Brasil, que acontece daqui a uma semana. Então, nesse aspecto, quem vai ter que quebrar a cabeça é Marcelo Paes e a diretoria.